boa tarde a todos. Obrigado pelo convite do Simpro. É um orgulho estar aqui, ainda mais ao lado de gente que eu pessoalmente admiro tanto, como é o caso do professor. Uma das coisas que, enfim, a gente não combinou nada do que a gente falaria, mas a gente vai falar as mesmas coisas aqui de maneiras diferentes, mas basicamente a mesma base dessa percepção de sustentabilidade, né? Como que a gente, por que é tão forte essa percepção da sustentabilidade associada apenas, né, ao ambientalismo, às questões do meio ambiente? E aí eu vou falar só no final, muito rapidamente, vou mais mostrar algumas coisas da virada, mais para inspirar e vocês conhecerem um pouco, enfim, disso que a gente faz. Deixa eu usar aqui esse. Lembrando que eu sou um jornalista, né, eu estou aqui no meio de... Vocês sabem que jornalista é um oceano de 5 metros de profundidade, né? Então, não vou me arriscar aqui. Então, Seria legal você contar um pouco da tua atividade jornalista anterior, que não era necessariamente esse assunto. Sim. Bom, essa é uma parte pessoal, às vezes a gente evita, mas acho que... Sim, muito rapidamente. Eu sempre fui jornalista de economia, né? Sempre cobri os mercados financeiros, ou os temas de macroeconomia, que são fascinantes, né? Política monetária, cambial, fiscal, a relação entre elas e tal. Em 2007, 2008, então, estou há muito menos tempo do que o nosso caro professor aqui dedicado a esse tema, a Folha de São Paulo me chamou para fazer uma coluna de sustentabilidade no caderno Dinheiro, né, o caderno de economia da Folha. Eu falei, pô, mas vou falar de mico-leão dourado, né, falar do... O que tem a ver, o que tem de economia nisso? Né? E aí, eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo que descobre a amplitude desse tema, né, e como ele, na nossa sociedade, faz sentido, e por isso tem tanta representatividade, a ponto de se tornar um novo valor humano, né, como o professor bem defende, não tem como não se apaixonar por isso. Né, é impossível, é um tema tão fascinante, tão óbvio, né, como as pessoas usam bastante esse termo. Parece que você botou um colírio, né, uma lente, ou foi picado, você muda a sua visão de mundo de uma maneira muito interessante. Né? Então, isso que foi essa mudança do jornalismo de economia, lá, aquela visão ortodoxa da economia, para um mundo novo, né, no qual ainda me considero, na linguagem jornalística, um foca, né, que entende muito pouco. Bom, como o professor colocou aqui, isso aqui vai ser um breve histórico, só para uma linha do tempo, né, de onde vem. Isso muito provavelmente a gente teve algumas cenas curiosas lá de um homem com a sua família vivendo numa caverna, ali numa tribo, e ele decidiu fazer uma fogueira ali dentro, e aquilo matou gente, ou teve que todo mundo sair correndo dali, ou certamente alguém um dia matou um animal num lago, e esse lago gerava um riozinho que abastecia de água uma tribo, e essa tribo teve diarreia. Em resumo, né, a percepção de que a atividade humana causa algum efeito na natureza, e que esse efeito pode ser potencialmente danoso à própria vida humana, é ancestral, né, é realmente muito antigo. Mas, como o professor colocou, foi só muito recentemente, ali, acho que nos 50, né, Primavera do Crescimento, né, ali, que começou a se suspeitar que esse modelo de industrialização, de desenvolvimento ali do pós-guerra, representava uma ameaça à vida humana em escala planetária. Né? É muito recente essa percepção. Né? Tinha alguma desconfiança, mas eu acho que foi... no livro, que na verdade foi uma simulação, né, de um megacomputador e tal, mostrando que, mantendo essa linha aqui de desenvolvimento, não vai ter recurso natural, né, é matemático, não é opinião, né, ciência pura. Né. Você teve em 72 também, que eu acho, como o professor colocou, que é o grande marco, né, a Conferência de Estocolmo, né, que se seguiram de 20 em 20 anos, depois do Rio 92, a Rio 2012, né? Para vocês terem uma ideia, foi só aqui, por exemplo, em 72,
que surgiu a questão do ambiente saudável como um direito humano, né? Imagina, pô, acho que quase todos aqui estávamos nascidos, né, ou seja, faz pouco tempo, né, coisa de uma geração. Aqui que surgiram também os primeiros esboços, eu não sei, em alguns países mais avançados, de legislação ambiental, né, de secretarias e ministérios de meio ambiente, né, enfim, só para vocês verem como é recente, né. Você soma ali nos anos 80, e talvez, professor, aqui esteja uma causa interessante dessa percepção exagerada, talvez ligada ao ambientalismo, embora daí que tenha vindo a origem, né, dessa ideia. Você tem ali você tem a figura do ativismo ambientalista, né? Até então, essa era um debate puramente científico, né? Você tinha algum envolvimento de gestores públicos, mas muito pequena, e nos anos 80 você tem essa questão, o surgimento das grandes organizações como Greenpeace. Aliás, recomendo, tem um documentário no Netflix sobre a história do Greenpeace, como surgiu e tal. E as grandes organizações nesse contexto aqui, ali mais perto do começo dos anos 80, mas um novo agente que começou a cobrar o que a ciência já dizia, dava base, e essa turma cobrando postura, participando até hoje, né, dos encontros, das conferências. Em 87 vem o que é digamos assim, o conceito oficial, né, de sustentabilidade, que, na verdade, não é de sustentabilidade, é de desenvolvimento sustentável, né, como o professor colocou aqui, o relatório Brundtland, que não é... Eu gosto dessa imagem da casa, eu peço desculpas, também não sou um diagramador, e eu que montei isso aqui, mas a ideia de que não importa se mora na suíte ou na garagem, a gente mora na mesma casa, né? Então, não importa onde você esteja, o que a gente está falando é que você tem uma casa e você não cuida dela, isso vai ser ruim para você e muito pior para quem está vindo, né? Tem uma imagem legal de um filme do Kurosawa, não me lembro que filme que é, mas que é uma casa numa montanha, né? Um abrigo, um refúgio, um shelter para caçadores, e que a única obrigação das pessoas que passam e pousam ali e tal é que ela deixe a casa pelo menos nas mesmas condições, né? Então, boa pergunta, eu não me lembro agora, mas, enfim, ou seja, é o que vai acontecer com a gente. Todos aqui, a nossa geração vai passar, nossos filhos, nossos netos vão passar, e a gente tem que deixar essa casa minimamente em ordem, e não para salvar o planeta, não sei de onde surgiu, né, essa ideia, e sim para salvar a nossa própria pele, a sobrevivência humana, né? Ninguém aqui está falando de planeta, acho que seria até interessante, né, professor, se a vida humana não existisse, acho que as coisas iam estar possivelmente em mais equilíbrio. Aí, eu trago essa questão do ozônio em 87, porque, tudo bem, você tem ali as questões ambientalistas e tal, mas muito pouco, e falo, inclusive, da mídia, da percepção da sociedade, é um tema ainda, né, sei lá, de quinta importância, né, apesar da sua relevância. É interessante falar aqui, vocês devem lembrar da história do ozônio de 87, do buraco na camada de ozônio, né, que eu acho que foi, talvez, a primeira vez, em termos de percepção mais geral da sociedade, de que, cara, tem um buraco. Eu me lembro de eu, moleque, com 12, 13 anos, falando, camada de ozônio, nossa, vai todo mundo morrer, vai todo mundo ter câncer de pele. Vocês devem lembrar disso também, né? Matérias no Fantástico, a camada de ozônio e tal. Talvez tenha sido uma primeira percepção que chegou, digamos assim, ao público geral. Pô, peraí, né? Tem alguma coisa errada, isso aqui tem uma dimensão, né? E aí, é lógico, você tem outras, você tem a Rio 92, que consolidou várias das coisas do relatório de 87. Você lembra de Chernobyl? Eu lembro de Chernobyl, em 86, né? Eu lembro. É verdade, né? É verdade. Poderia estar aqui, inclusive.